Olá, crianças! Hoje a gente está aqui para nossa aula de português, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa tabela e sobre os sons representados pelas letras G e pelas letras U, G e U. Aqui a gente tem uma tabela e essa tabela tem o título assim, ó, Tempo de Vida. Aqui nessa primeira coluna a gente tem as espécies de animais e na segunda coluna o tempo médio de vida delas. E aqui a gente tem o cachorro, que tem tempo de vida de 10 a 20 anos, gato, de 12 a 20 anos, coelho, de 6 a 8 anos, porquinho da Índia, de 6 anos, chinchila, 20 anos, gebril, 4 anos, hamster, 2 anos, passarinho, de 8 a 20 anos, periquito, de 6 a 12 anos, calopsita, de 15 anos, papagaio da Amazônia, 50 a 60 anos, arara, 50 a 60 anos, cacatua, 40 anos, jabuti, 50 a 80 anos, cágado, 20 anos, lagarto, o tempo de vida deles é variável e vai variar de acordo com a espécie, e a serpente também. E aqui a tia trouxe algumas imagens de alguns bichinhos que aparecem na nossa tabela. A cacatua, o cácado, chinchila colapsita, serpente hamster, lagarto e periquito, porquinho da Índia e gebril. E aqui na página 32 a gente tem a nossa atividadezinha. Questão número 2. O que essa tabela apresenta? O que ela traz para a gente lá? Vocês vão ver lá nossa tabela e vão responder. Quantos animais foram pesquisados? Vocês vão contar lá quantos nomes de animais aparecem e vão colocar a quantidade aqui. 4. Qual animal vive mais? Qual é a média de tempo de vida dele? Você vai procurar lá o animal que vive mais tempo e quanto tempo ele vive. E vai colocar aqui. Questão número 5. Qual animal vive menos? Ele vive em média quanto tempo? Qual animal vive menos e quanto tempo de vida ele tem? Questão número 6. Quais são os 4 animais que vivem menos de 10 anos? Vocês vão procurar lá o animal que tem menos de 10 anos de vida e vão colocar o nome dele aqui. Questão 7. Complete a lista com o nome dos animais das aves listadas na tabela. Passarinho. Vocês vão procurar lá quais são os animais que se encaixam em passarinho, qual deles são passarinhos, e vão colocar aqui o nomezinho deles. Questão 8. Não são apresentadas informações sobre o tempo de vida de 2 animais. Que animais são esses? Quais são os animais lá que não aparece o tempo de vida? Diz que a vida dele é variável de acordo com a espécie. Vocês vão procurar lá, tem 2 animaizinhos, vocês vão colocar aqui. Letra B. Copie a explicação dada para não ter sido apresentado o tempo de vida desses animais. Lá diz que é variável de acordo com a espécie. Então, é isso que vocês vão colocar aqui. Aqui a gente tem a nossa questão número 9, que diz assim, ó. Complete esta frase. A função desse texto é informar. Qual é a informação que ele traz para a gente? A questão 10. A tabela apresenta informações sobre todos os animais selvagens, animais que podem vir a ser de estimação. Vocês vão marcar o X para a resposta correta. Questão 11. Para quem essas informações são importantes? Quem precisa saber o tempo de vida dos animais? Questão 12. Na sua opinião, por que saber o tempo médio de vida de animais de estimação é importante, especialmente pelas famílias que têm crianças? Por que é importante a gente saber o tempo de vida dos animais? Questão 13. Que problema pode surgir se a pessoa tiver um jabuti como animal de estimação? Vocês vão colocar aqui. Qual o problema que pode acontecer se a pessoa tiver um jabuti como animal de estimação? 14. Desenhe um animal de estimação. Pode ser seu, de algum conhecido ou aquele que você gostaria de ter. Nesse quadrinho você vai desenhar um animal de estimação. Aqui na página 34 a gente tem sons representados pelas letras G e pelas letras G e U.
Questão número 1. Ouçam o nome dos animais representados a seguir e escreva-os como souber, na primeira linha abaixo da imagem. Aqui a gente tem várias imagenzinhas com animais e vocês vão escrever o nome desses bichinhos aqui nas linhas abaixo, certo? Aqui a gente tem a questão número 2. Marque um X diante das palavras em que o U é pronunciado. Aqui a gente tem a palavra águia, guepardo, pinguins, iguana e bicho preguiça. Vocês vão marcar um X apenas para aquelas palavras que, acompanhadas do G, U, I ou do G e do U, em que o U é mais pronunciado. É no gui, é no guá, é no gué, é no gué. Vocês vão ver qual que ela é mais pronunciada e vão marcar um X. Tem duas palavrinhas aí que vocês vão marcar o X, certo? Aqui na página 35, a gente tem a questão número 3. Leia as palavras escritas com G e com G e pinte-as de acordo com a seguinte legenda. Palavras com G e palavras com G. As palavras com G vocês vão pintar de laranja e as palavras com G vocês vão pintar de verde. Essas palavrinhas aqui, ó, dengue, gemada, caranguejo, gelado e foguete, são as palavras que vocês vão pintar de acordo com essas duas cores. Aqui embaixo a gente tem assim, ó, forme palavras organizando as sílabas. Escreva-as na linha ao lado. Aí vocês vão organizar essas letrinhas que estão aqui, essas sílabas que estão dentro das bolinhas, e vão formar palavras e escrever nessa linha seguinte, certo? E aqui embaixo diz assim, ó, escolha duas palavras dessa atividade e escreva uma frase com elas. Então, vocês vão escolher duas dessas palavras que vocês organizaram e vão escrever uma frase com elas. Aqui a gente tem um trabalhinho. Esse trabalho vocês vão me entregar ele dia 17, sexta-feira. Vocês vão ter toda a semana para poder resolver esse trabalho. E eu vou explicar aqui como vai funcionar ele. Ele é uma pesquisa. Vocês vão fazer essa pesquisa através de uma entrevista. Se você vai precisar de 5 pessoas. Se você não tem 5 pessoas em casa, você vai entrevistar outras pessoas da sua família. Você pode entrevistar um tio, um primo. Basta você fazer uma ligação, basta você ligar, basta você pedir para a mamãe mandar uma mensagem para ela responder essas 3 perguntas. E as perguntas são as seguintes: qual é o seu nome? Você vai perguntar o nome da pessoa para você poder colocar na tabela. Você tem algum animal de estimação? Você vai perguntar se a pessoa tem algum animal de estimação para colocar na nossa tabela. Que animal são esses? Ela vai te responder essas 3 perguntas e depois você vai contabilizar tudo nessa tabela. Registre na tabela a seguir os resultados obtidos na pesquisa. Desse lado a gente tem o nome. Vocês vão colocar o nome do entrevistado. E aqui, ó, tem número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Vocês vão colocar o nome do entrevistado nesses espaços. E aí a gente tem a quantidade de animais de estimação. Se a pessoa número 1 disse que tem um cachorro, você vai colocar aqui, ó, o número 1 lá no quadrinho do cachorro. Se a pessoa número 1 diz que tem só um gato, você vai colocar aqui, ó, o número 1 para o gato. Se a pessoa número 1 diz que tem uma tartaruga, você vai colocar uma tartaruga aqui, ó, o número 1 para no quadrinho da tartaruga. Se a pessoa número 1 diz que tem 2 peixinhos, você vai colocar o número 2 aqui no quadro do peixinho. Se a pessoa número 1 diz que tem um hamster, você vai colocar aqui o número 1 no quadrinho do hamster. E se a pessoa número 1 diz que tem outros animais, você vai colocar aqui o número 1 ou 2 para esses outros animais que ele tem. Se a pessoa número 1 só tem um tipo de animal, você só vai botar o total em um quadrinho e os outros quadrinhos vão ficar em branco, certo? E assim vocês vão fazer com todas as outras pessoas entrevistadas.
Após o preenchimento da tabela, some a quantidade de animais para saber qual aparece com mais frequência entre os entrevistados e anote o resultado a seguir. Depois que vocês preencherem toda essa tabela com as informações que as pessoas entrevistadas vão dar para vocês, vocês vão contar quantos animais apareceram e vão contabilizar aqui, ó. Quantas pessoas disse que tem cachorro como animal de estimação? Você vai colocar o total aqui, ó. Quantas pessoas disse que tem gato? Vai colocar o númerozinho aqui. Tartaruga, vai colocar. Peixe, vai colocar o número. E hamster, vai colocar o número. De acordo com o total dessa pesquisa aqui, ó. Certo? Essa atividadezinha, vocês vão me entregar ela sexta-feira. Vocês vão me mandar a foto dela para te olhar. Aí, sexta-feira, vocês têm o prazo de entregar até sexta-feira, dia 17. Então, a gente tem a semana inteira para poder fazer essa pesquisa, tá bom? Foi isso, crianças. Foi um prazer estar com vocês. Aguardo vocês daqui a pouco na nossa aula ao vivo, viu? Beijos!